Fala, galera do Entre Fórmulas. Lembrei como é que faz uma live nesse negócio, né? Finalmente, e sei que tá atrasado um pouco, porque era para ter falado sobre pré-temporada faz um tempo, mas a vida acontece, né, gente? Enfim, todo esse jeito aqui, toda largada. Essa live também vai ser uma gravação do episódio do podcast, então, se você tá ouvindo aí depois nas plataformas de áudio, não sei se essa parte vai entrar ou não na plataforma de áudio, mas se entrar, fique ciente disso, que teve uma live no canal, e essa live vai ser transformada no episódio do podcast para falar da pré-temporada aí da Fórmula E, mudanças internas, o que vem por aí em 2024. E para participar comigo dessa live, eu chamei ela mais uma vez, que vocês já conhecem, que é a Vitória Coelho do Vai Que Eu Tô Te Vendo. Seja bem-vinda, Vitória. Muito obrigada, boa noite a todos. E vamos falar um pouquinho sobre essa categoria tão interessante que é a Fórmula E. Vamos começar, acho que é muito interessante a gente falar da Jaguar. A Jaguar acho que é o melhor ponto assim pra gente começar, porque a gente viu o domínio do Mitch Evans nos primeiros dias ali, né? E depois a gente viu o Nick Cassidy também ser o melhor do último dia, né? Isso mostra a força dessa dupla, a força desse powertrain. A gente sabe que a Envision também tem esse powertrain, né? Mas é muito interessante, principalmente pro Nick Cassidy agora fazendo essa transição para Jaguar. Ele mesmo falou que é bom, porque como ele está na equipe fabricante, ele tem mais sessões de teste, né? Ele tem uma voz mais ativa, diferente de quando ele estava na Envision, que não era a mesma coisa. Tipo, você tem quantidade menor de testes e tudo mais. E mostra, assim, como a Jaguar tá forte, né? Eu vou trazer já como é que foi os tempos, mas queria que você falasse um pouquinho, assim, por cima, como é que você tá enxergando do que a gente viu. Óbvio, a gente sempre fala, pré-temporada, a temporada regular é outra coisa, mas eu acho que dá para dar um gostinho do que vem por aí. Ainda mais que a gente não vai ter uma mudança drástica no powertrain de uma temporada para outra, né? Pelo menos não agora. Então, como é que você vê, assim, a Jaguar para 2024? A Jaguar, para mim, em 2024, vai colocar a cereja no bolo. Não tem. Ela tá muito forte desde essa última temporada que a gente teve. Ela mostrou isso nos testes. E a dupla dela é uma dupla muito consistente. Para quem conhece a trajetória dos meninos, sabem a forma que eles sempre correram juntos e quanto eles são entrosados. Apesar da batida que eles tiveram. Mas assim, para mim, a Jaguar mostrou muito nesses testes que ela veio com tudo e que provavelmente o título vai ser dela na próxima temporada. Claro, surpresas podem aparecer, mas eu vejo a Jaguar despontando assim na frente de todas as equipes muito fácil. Você falou da dupla, né, da batida. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque tem um texto aí que eu tô me organizando para fazer, que o Nick Cassidy falou muito sobre estar na Jaguar agora, estar com essa parceria com o Mitch Evans, né? Muita gente questiona como é que vai ficar a amizade deles, né? Porque estão na mesma equipe, pode ser que role atrito, né? E aí ele falou uma coisa muito legal que eu vou trazer para o site depois, estou elaborando toda essa matéria ainda, mas ele falou sobre como o que aconteceu em Roma foi a maior prova de que nada abala a amizade deles. Então, Exatamente. eu quero. Vamos só recapitular um pouquinho, porque assim, tem lá no site de Fórmulas todos os textos sobre a pré-temporada. Só que a pré-temporada da Fórmula E foi meio caótica. Fórmula E assim, sempre tem um caos, mas a ideia inicial era que tivesse uma semana de pré-temporada, onde na segunda-feira seria o Media Day, e terça, quarta, quinta e sexta eles fariam ações na pista, sessão de manhã, sessão à tarde, como naturalmente é na Fórmula E. E uma coisa que eu achei muito legal, eles foram trazer os pilotos novatos, né, que participaram do teste de novatos, ou os que trabalham como piloto de desenvolvimento, para participar. Porém, né, a gente sabe que essa semana foi reduzida, eles tiveram um dia e meio a menos de teste, então isso fez também com que muitos novatos perdessem a chance, a oportunidade de poder estar nos carros, porque a gente teve, né, um incêndio lá na garagem da WAE, que é muito bizarro, assim, porque tem gente que não acompanha a categoria e fala umas coisas por fora, como se, tipo, ai meu Deus, a bateria pegou fogo.
foi a primeira vez em 10 anos de Fórmula E que teve um negócio desse. Eles estão testando a tecnologia até o limite. E o povo fala como se fosse um absurdo, como se, tipo assim, olha a Fórmula 1, a Indy, todo mundo já teve as programas com o carro pegando fogo. A própria Fórmula E, é muito difícil pegar a bateria pegar fogo, mas acontece quando tem algum acidente, né? A gente viu a batida em Roma, o carro do BMI começou. Tem um princípio de incêndio que o Sainz foi lá e apagou, mas teve esse incidente, né? Foi no primeiro dia, eles fizeram a sessão da manhã normalmente. Nesse caso, quem estava pilotando o carro da DS Penske, que o problema foi o carro da DS Penske, era o Robert Schwartzman. Ele estava nessa sessão no lugar. Ele estava no lugar, agora eu lembro se foi do Stoffel Van Dorn ou se foi do Verne. Do Van Dorn. Acho que ele estava no carro do Van Dorn, né? Se eu não me engano, o Van Dorn estava com a Fórmula 1. Ah, coisa assim. Não, ele estava lá. Ele ia chegar atrasado porque antes ele estava na Fórmula 1, se eu não me engano. Não, mas é que terça-feira. A ação na pista foi terça-feira. Terça-feira ele já estava lá. Ele andou no carro do Van Dorn, eu já conferi aqui. E foi tudo ok, foi tudo normal. Ele andou o carro até que chegou o momento da sessão da manhã que o carro parou. E eles identificaram que a bateria estava meio quente, então pediram para ele voltar para o box. Ele deixou o carro dele lá na garagem da DS Penske. Aí os mecânicos foram mexer, enquanto isso a sessão estava rolando normalmente. Eles perceberam que estava muito quente a bateria e foram levar para a garagem da WAE, que são os especialistas ali, para mexer. Nisso, gente, aconteceu toda a sessão da manhã, os pilotos saíram, eles foram almoçar quando estavam se organizando para fazer uma coletiva de imprensa antes da sessão da tarde. Teve um incêndio lá na garagem da WAE. Tinha alguns componentes, né, dos carros da Mahindra, de outros carros. O carro do Nick De Vries foi meio prejudicado e grande parte dos componentes do carro dele estava lá. E rolou esse incêndio e a Fórmula E suspendeu a sessão daquele dia do dia seguinte. Então eles só voltaram para a pista na quinta-feira, né? Mas, assim, isso ainda não tem exatamente, a Fórmula E esclareceu exatamente o que aconteceu, mas sabe-se, né, que é um fator que é a parte, não era porque, teve gente falando, porque com a recarga rápida recarregou, não, essa bateria nem tinha passado por processo de recarga rápida, quem passou foi a McLaren, teve outras equipes, não foi a da Penske que passou por esse processo naquele momento, então não foi a recarga rápida, e eles estão testando o limite da tecnologia, né? Eles querem deixar ficar mais rápido, mais forte. E vai acontecer. Não é para acontecer, obviamente, de o carro pegar fogo com alguém dentro. Exatamente por isso que é levado para ser feito o teste. Foi levado para os especialistas trabalharem. E a gente não sabe. Pode ter pegado, pode ter explodido a bateria. Mas que eu acho difícil, porque não falaram de explosão. Mas pode ter começado um princípio de incêndio. Eles podem ter feito um teste na bateria que acabou esquentando mais ainda essa bateria e gerou fogo, né? Então tem todas essas questões aí para serem avaliadas, mas eu tô falando isso porque tem gente que se aproveita desse momento para falar uns absurdos, tipo assim, cara, não é para acontecer, não é para acontecer, mas pode ser que aconteça, entendeu? E que bom que aconteceu ali, naquele momento ninguém se machucou, ninguém se feriu, e eles vão trabalhar para ter uma medida de segurança maior, né? E sem contar que quando isso aconteceu, para quem trabalha com isso e ficou apreensivo, ficou procurando notícia, o pessoal soltou muita fake news ali no meio. Então, é uma coisa assim, quem entende da categoria sabe que isso não é normal, como você mesmo falou, e a Fórmula E vai esclarecer ainda. Não adianta as pessoas ficarem, mas é porque é um carro elétrico, por isso que pegou fogo, porque carro elétrico. Não, gente, não é. Eu até respondi uma pessoa na rede social que falou assim: esses carros elétricos não são confiáveis para a Fórmula, não era nem para existir essa categoria. Aí eu citei que, ao contrário da Fórmula 1, a Fórmula E teve pouquíssimos incidentes como esse. E o mais recente foi esse, porque do carro no EPRI de Roma, as pessoas nem lembram, porque foi um princípio, não chegou a pegar fogo. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que parar de tacar hate na categoria por conta do que as fake news das redes sociais estão espalhando. E esse incêndio, ela trouxe muita fake news. Porque eu li também que o incêndio foi porque a bateria estava quebrada. Eu virei e falei assim, gente, como que a bateria vai estar quebrada?
Pelo amor de Deus, não insistiram isso. É que manejaram a bateria errada. Umas teorias assim da conspiração que não tem cabimento. Gente, não. E a Fórmula E ainda não se pronunciou como resultado final do teste do porquê a bateria pegou fogo. Calmem os coraçõezinhos de vocês. Sim, tem todo um estudo que tem que ser feito, né, para tratar sobre isso. Não é simplesmente, aconteceu isso. E eles falaram uma coisa ou outra ali por cima, mas o estudo completo ainda vai sair, né? A única coisa que eles divulgaram foi que a bateria superaqueceu e que eles iriam estudar para ver o que realmente aconteceu com ela. Praticamente. Sim. Tô vindo aqui que eu tô só pegando aqui os números rapidinho. Porque a gente começou falando da Jaguar, que eu acho interessante, tipo, destacar, né? A gente teve o Mitch Evans liderando os tempos no primeiro e no segundo dia, e a gente teve o Nick Cassidy liderando os tempos no último dia, né? E novamente, mostrando essa força aí do powertrain da Jaguar. E é legal pensar, porque eu percebo assim, muita gente fala, obviamente, de Jake Dennis, o atual campeão, fala-se muito da Porsche, a gente vai até comentar da Maserati daqui a pouco, mas eu sinto que as pessoas esquecem um pouco da Envision no meio disso, pro ano que vem, e é uma dupla que, assim, é interessante. O Buemi já foi campeão, então o Buemi tem experiência, a gente sabe que ele é meio cabeça quente, mas a gente tem o Robin Fries que quase levou o título na 7ª temporada, né? A posição que ele terminou no campeonato não faz muito jus ao campeonato que ele fez na 7ª temporada, porque até um pouco antes da etapa de Berlim, ele foi o líder da 7ª temporada em diversas rodadas. Se ele não era líder, ele ganhou corrida, ele estava ali, ele sempre estava no top 3. Foi a rodada em Berlim que lascou tudo pro Fries. Mas ele é um piloto muito completo. E assim, vamos sempre colocar aí o Jake Dennis na briga, a Porsche na briga, mas acho que muitas vezes nessas discussões que eu vejo, as pessoas estão deixando um pouco de lado a Envision para o próximo ano. E eles também tiveram um resultado interessante. O Buemi ficou com o terceiro melhor tempo no primeiro dia, né? O Fries não teve um tempo muito bom, mas ele correu menos, ficou menos tempo na pista. No segundo dia de pista, o Fries ficou em 4º lugar, e o Buemi teve um pouco mais de problema. O Fries venceu a simulação de corrida que eles fizeram no último dia de teste em pista, e ele fez o 4º melhor tempo do último dia de teste em pista. Então, assim, não dá para bobear também com a Envision. Eu acho que as pessoas deixam um pouco de lado essa dupla, e é uma dupla que pode sim incomodar. Eu vejo a Envision como a segunda força do grid. Confio muito na dupla de pilotos dessa temporada. Apesar de que ali possa ser que o Fries não esteja em alguma prova por causa da WEC. Enfim. A Kate. Mas. Berlim, a temporada 7 em Berlim foi a origem do Marco de Volante. Todos nós. De todo mundo. De todo mundo. Enfim. Mas eu vejo a Envision muito boa. Eu não vejo a Porsche tão boa para o próximo ano. Eu tô com uma ressalva muito grande em cima da Porsche. Ela está deixando a desejar. Vejo a Andretti na frente da Porsche, a Maserati para frente da Porsche. Não, eu acho que não casou ainda muito bem algumas coisas para a Porsche. Mas a Envision, se ela não sei com o título de pelo menos construtores, a segunda colocação ali seria muito decepcionante. Justamente também por usar o powertrain da Jaguar. E ela tem uma dupla de pilotos. Vai lembrar boa. Que a Envision é a atual campeã por equipe. Exatamente. Né? Ela é a atual campeã. A Porsche, que também já é a próxima que eu ia emendar aqui, eu acho que a Porsche vai depender muito de como eles vão trabalhar com esse powertrain. Eu acho que a gente tem que lembrar também, uma das novidades para 2024, né, que já vamos fazer emendando tudo junto, é a questão da recarga rápida, que vai vir aí, não vai ser em todas as corridas, vai ser provavelmente em 5 etapas, né? Diferente, sei lá no site dentro de Fórmula, mas provavelmente vai ser Díria, a etapa de Roma. Eu tô tentando lembrar de cabeça as etapas, tá? Porque eu sou assim, né? Eu não anoto as coisas, depois quero ficar tentando lembrar de cabeça. Mas enfim, são 5 etapas aí que vai ter essa recarga rápida e vai ser interessante. Teve umas alterações no regulamento para isso. Tá no site dentro de Fórmulas também, galera, para vocês lerem com um pouco mais de calma as mudanças do regulamento, tá tudo lá. Eu sempre falo, porque acho que no texto você tem uma informação um pouco mais aprofundada
tá? Mas aqui passando por cima para a galera que tem preguiça de ler, teve essas alterações. E aí vai ser interessante ver também como é que as equipes vão trabalhar a parte de estratégia nessas corridas. Vai ser importante, porque uma das coisas que o regulamento diz não pode colocar 2 pilotos da mesma equipe seguidamente. Tipo, vou pôr, sei lá, Andretti tá na pista e fala pro Jake Dennis e pro Norman Nato ir pro box. Não pode os dois ao mesmo tempo. Não pode um seguir do outro. E também não pode ter muitos carros indo pro box ao mesmo tempo. Tipo, sei lá, o Jake Dennis está liderando, e aí eles veem que a Andretti vai botar o Jake Dennis no box, e aí todas as equipes também querem na mesma volta que o Jake Dennis pro box. Também não pode, é proibido ter uma fila muito grande de carros parando. Então, não sei qual que é o limite, as coisas não foi dita, então, aquelas coisas que a gente precisa ver como é que a Fórmula E vai trabalhar nisso. Mas, além disso, ver como é que eles vão trabalhar esse software. A gente tem esse congelamento do powertrain, então não tem uma mudança muito grande de uma temporada para outra, como a gente bem sabe. Mas é ver como eles vão trabalhar o que dá para ser feito nesse software. Alguém que me chamou a atenção na pré-temporada, né? Novamente, a gente não sabe como vai ser na temporada, mas vale a pena destacar o Antônio Félix da Costa. Acho que ele foi muito bem na pré-temporada. Se eu não me engano, no primeiro dia ele ficou com o segundo melhor tempo. Foi no segundo dia que ele ficou com o segundo melhor tempo. Não, agora que eu vi. Primeiro e segundo dia ele ficou com o segundo melhor tempo. No terceiro dia ele já ficou um pouco mais para baixo, porque ele também fez menos volta dentro de pista e tudo mais. Mas é interessante, porque vale lembrar que o Antônio Félix da Costa cresceu da metade da temporada para frente. Ele meio que se adaptou, aparentemente, com esse carro do G3. E ele está com sangue no olho depois de tudo que aconteceu em Londres, daquela punição que ele recebeu de 3 minutos, que até agora nada. Foi para corte, foi para julgamento. No fim, deram uma desculpa esfarrapada lá e não deu em nada. Então, eu acho que ele vai ser também. Se for para apostar em alguém da Porsche, eu apostaria nele, sabe? Não é do Pascal de maneira alguma, mas é pelo que eu vejo assim. E o da Costa é um pilotaço, né? Não tem como. O da Costa é o piloto completo. É o piloto que todo mundo sonha em ter. Dá um carro de forma, ele anda. Dá um carro de protótipo, ele anda. Dá um hipercar, ele anda. Dá um GT, ele anda. Ele é o sonho de consumo. Ele só precisa casar com o carro. É um fato. Agora, eu acredito que essa parte da recarga rápida vai gerar muita tensão durante as corridas. Justamente por ninguém saber como que vai funcionar isso. Então, vai ser aquele gostinho de tensão, de saber se vai dar certo, se o carro vai realmente recarregou ali, será que não vai dar nenhuma pane? Porque foi testado agora na pré-temporada. Não temos todas as imagens de como foram feitos esses testes de recarga, então vai ter aquela pulguinha atrás da orelha falando, como que vai ser isso? Aquela ansiedade para ver. E vai muito da estratégia. Os estrategistas da Fórmula E irão trabalhar muito nesta temporada. E essa eu quero ver. Também quero ver como que vai ser pro Jake Dennis isso. Ele é o atual campeão, mas ele é um bom estrategista de prova. Como será que ele vai ser com a estratégia perante a equipe na hora da parada de recarga dele? E vai ser interessante ver que a gente teve muita mudança interna nas equipes. A gente vai falar um pouquinho mais das mudanças, vou separar um momento só para falar das mudanças depois, porque acho que a gente teve meio que uma segunda silly season, vamos dizer assim, só de mudança interna das equipes. Vou dar um oi aqui para Ana Clara, maravilhosa, estudou muito, vem reaprender, porque minha filha, não sei se você viu, mas mudou um monte de coisa nas equipes aí. Foi gente mandada embora, a gente trocou de equipe, contratação, estrategista mudando de lugar, gritaria, confusão, tapa na cara, puxão do cabelo. Dinheiro que ficou anos numa equipe, não parar em outra e depois sumindo. Exatamente, é sobre isso. Mas voltando aqui, né, porque a gente estava falando assim das equipes, dessa questão de lidar. E claro, tudo vai ter a ver com estratégia. Eu tô doida para ver que se tem uns estrategistas que não faz estratégia direito nem sem parada, imagina com parada, né? Sasha Fenestraz, já tô rezando por você desde já que sou engenheiro, viu? Tá? Fenestraz, vire você o estrategista do seu carro, meu amigo. Porque, olha, não deixe pro seu engenheiro. Você vai se ferrar na prova.
O de Nossa, Graça, ele tá tão tranquilo com isso, gente. O Ardo de Graça, ele tá assim. ele que mandou colocar esse negócio lá. Com certeza, porque ele tá assim, gente. Vai entrevistar o de Graça, ele tá numa tranquilidade. Não explica pra gente recarga, ele explica na tranquilidade, os olhos brilham de falar. Aí você pensa, ele tem as manhas da recarga, ele vai ser o estrategista do próprio carro. Tudo bem que a equipe, né, que ele tá. Se bem que a Abit, ele tá com o Nico Miller, ele e o Miller são amigos, mas é meio complicado o de Graça ali. Eu não quero ver ele no fim do pelotão. Eu acho que a Abit vai fazer uma temporada interessante. A Abit, ela sofreu no começo, principalmente porque a gente ficou muito tempo sem o Robin Friends. O Nico Miller estava voltando. Agora o Nico Miller já está ativamente parte desse projeto da Abit. A gente tem o de Graça, conhece muito bem esse campeonato, conhece muito bem cada fio desses carros. Então eles estão. Muito bem a equipe. Então assim, a Abit eu não acho que vai ser. Óbvio, não vai ser uma equipe que, nossa, vocês ponta. Não é a realidade, sabe? Eles estão já com a cabeça em 2025. Mas eu acho que. Ainda mais o crescimento que a gente viu do Nico Miller no final da temporada, sabe? Eu acho que eles têm a possibilidade de entregar alguma coisa interessante dentro do que o equipamento deles pode fazer, né? Eu acho até ia falar disso mesmo, porque eu achei até que o Nico Miller foi bem nos testes. O de Graça também teve momentos que ele chegou a liderar algumas voltas na pré-temporada com esse carro da Abit, que é interessante de ser falado, que a gente sabe, os carros são iguais, tem as suas diferenças, obviamente cada um evolui seu powertrain, mas é interessante pontuar isso. E aí eu acho que a Abit está num momento muito bom, estão preparando o terreno para uma coisa maior, né? Eu acho que essa dupla vai funcionar muito bem. O de Graça tá com um cara que conhece ele, que entende ele, tá na equipe que ele conhece, também tá em casa. E o Nico Miller era mais tranquilo, mais na dele nesse sentido, tipo, de colega de equipe e tal. Então, acho que vai ser uma dupla interessante. Eu acho que a Abit não vai ser uma equipe que vai passar vergonha. Eu acho, sabe? Não vai. Vai lembrar que o Nico Miller e o de Graça são companheiros de longa data da época da Audi na WEC. Lá nos primórdios, antes da Fórmula E, depois vieram para a Fórmula E. E assim, o Nico Miller, ele é um bom piloto. Vai do que ele fez com esse carro da Abit, jogando o carro lá na frente, liderando volta em corrida esse ano. Se chover o carro da Abit, a gente sabe que é o melhor em chuva. É um fato. Isso é um fato. Nunca esqueço ele e o Fries pedindo para chover em Berlim. A melhor cena. Se chover, a Abit ganha, gente. Só que eu acredito muito nesse projeto a longo prazo. E eu acho que ela pode dar ali um trabalho para a Nissan esse ano. Justamente porque a dupla de pilotos dela é muito entrosada com a equipe em si. É uma dupla que se dá muito bem com a equipe, que conhece de anos. Então, quando é assim, a tendência é deslanchar mais fácil. Uma coisa que é legal de comentar também é que grande parte do pessoal que está na equipe da Abit hoje trabalhava na DTM também com o Nico Miller. Então, o Nico Miller está em casa com o pessoal ali também, né? E é uma equipe que eu acho que tem um projeto interessante. E a gente vê que eles estão se mexendo. As equipes, como um todo, estão se mexendo muito para 2025, né? Vamos passar por mais uma equipe. Eu estou passando por cima das equipes aqui na pré-temporada, para a gente ter uma noção. E aí depois eu quero falar um pouquinho dos novatos que participaram da pré-temporada, para a gente já chegar na parte das mudanças internas que rolaram aí dentro das equipes. Uma equipe que eu queria comentar, né, é a Mahindra, porque a Mahindra basicamente está vindo com a dupla que originalmente era a dupla da Maserati, a ex-Venturi, antes de todo o rolo de mudar para a Maserati não acontecer, porque era para ser o Mortari e o De Vries. A De Vries foi para a Fórmula 1, rolou tudo que rolou e voltou, né? Então, assim, é interessante a gente pensar que a Mahindra, apesar de estar no fundo do poço, ela tá se reestruturando e ela tá correndo atrás pelas contratações que estão fazendo visando 2025 e 2026. Agora começa a fazer sentido quando a gente olha o Nick De Vries e o Mortara lá,
começa a fazer sentido quando a gente percebe os planos para 2025 e 2026 e quem eles estão chamando para a Mahindra, né? E eu acho que nessa pré-temporada foi muito legal ver, assim, minha visão, né? Eles tiveram um carro só. A gente viu o Mortara fazendo o terceiro melhor tempo lá no segundo dia. Ele fez o quarto melhor tempo no primeiro dia. Então ele estava ali perto, ali em cima com esse carro da Mahindra, brigando ali mais em cima. Eu acho que o Mortara vai começar melhor essa temporada do que ele começou essa temporada de 2023. Acho que agora ele meio que acordou, assim, tipo, sabe? Também tem que adaptar, né, meu filho? Se não adaptou ainda, vai ser mandado embora, né? 2025 tinha o Mortara, né? Mortara, torcemos por você e, pelo amor de Deus, não vai pilotar o hipercar da Lamborghini, não. Fica quietinho aí na Mahindra, faça o seu trabalho na Mahindra, que é a melhor coisa que você tem a fazer. Não pega outra bomba pra tua vida. Tem que ser assim com ele. Ele tá abraçando umas bombas, né? Será que é porque você tá pensando, eu tô perto de aposentar? Deixa eu me aventurar aqui a pegar umas Esses dias, eu li a matéria, eu falei assim, o Mortara testando o hipercar da Lamborghini. O que esse cara tá aprontando? Ele já tá na Mahindra, tem que ajudar a Mahindra, ele quer ainda ajudar a Lamborghini no hipercar, gente. Quem não sossega o facho dele ali na Fórmula E, ficar quietinho? Mas apesar dos pesares, acho que é uma dupla interessante. Eu acho que a Mahindra vai ter uma tendência a sofrer um pouco menos em 2024 do que eles sofreram esse ano. Eu não acho que eles vão passar tanta vergonha quanto eles passaram aqui em 2023. Eu acho que a Mahindra vai se encaixar. O problema dela maior ali foi que eles não se encontraram. Eles viajaram com o pódio do de graça lá no início da temporada, depois não se encontraram mais. O De Vries, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas quando ele está com a cabeça no lugar, ele é um bom piloto. E ele com o Mortara, eu acredito que vai dar um... Como eu posso explicar? Vamos acabar se encaixando de uma forma que vai fazer a equipe andar. A gente viu nos testes pré-temporada que eles já começaram uma pequena evolução ali. Sim, pode não parecer, mas a Mahindra teve uma pequena evolução nesses testes. Só que eu acredito que eles já estejam abandonando esse projeto e focando no 2025, porque viram que o powertrain deles não deu certo. Mas a Mahindra está trazendo engenheiro novo para a área. E esse engenheiro novo que eles tiraram de uma outra equipe, que só falta ser anunciado, que não sei o porquê não foi anunciado ainda, vai trazer um belo de um projeto, né? E não só ele, mas a Mahindra contratou gente de peso muito maior que ele, inclusive, para trabalhar dentro, gente gigantesca. Daqui a pouco a gente fala sobre essa parte de coisas internas das contratações das equipes. Vou passar aqui meio que por cima da Nissan e da McLaren rapidamente. A gente está com o Oliver Rowland que está voltando aí, o nosso leão de treino favorito. E assim, sendo sincera, assim, o Oliver Rowland, a gente é o famoso eterna promessa que não foi. Pode ser aquele belisque, não sei se com esse carro da Nissan, mas ele é aquele cara que às vezes belisca um pódio aqui e ali, mas eu não sei se isso vai acontecer agora, né? E a gente tem o Sasha ali, que meio que vai ser o cara da equipe, novato sendo o cara da equipe, com um engenheiro que eu, sabe? Aí eu já tenho problema com o Tommaso Volpe também. Enfim, o que me dá uma esperança para o futuro é que Christine Amanias estará lá. Eu só estou torcendo para essa mulher ser engenheira de... engenheira, ela não vai ser engenheira de performance, porque ela era engenheira de performance do Mitch Evans na Jaguar, né? Ela vai meio que ser chefe ali de uma posição ali dentro de performance ali da engenharia. Então eu confio muito na trabalho dessa mulher para alguma coisa sair, sabe? Que ela é a maior que temos. Mas eu, sinceramente, pelo que eu tô vendo, a McLaren tem uma dupla mais sólida e mais pronta para 2024. Claro que, assim, na pré-temporada, se a gente pegar os números, a McLaren não foi muito bem em questão de volta rápida, de tempo mais rápido. Porém, eles souberam usar o período de teste muito bem. Eles estavam fazendo uns testes muito específicos dentro da pista, assim. Dá para ver o rádio dos pilotos, né?
falando com a equipe. Então, eles estavam muito mais focados nisso do que fazer volta lançada, sabe? Mas, assim, cara, eu fico pensando nisso, assim, pelo que eu vejo dos trabalhos, né, dos dois. E vai lembrar que a McLaren tá com o powertrain da Nissan. Mas ainda mais falando em competência de dupla. Você pegar a competência do Oliver Rowland, né, ali... O Sasha Fenestras não tem muito uma referência ali do lado. Já tinha que nem seu Sam Bird, que apesar de, nossa, o pessoal ter feito muitas horas com o Sam Bird essa temporada, é um dos maiores pilotos que a gente tem na categoria. É um cara que entende muito bem como é que funciona isso. Então eu sinto que a McLaren vai chegar muito mais pronta que a Nissan no ano que vem. O Sasha, ele não teve comparativo para esse ano, nem para o ano que vem ele vai ter. Esse menino tá aprendendo tudo na base dele mesmo. É impressionante isso. Ele tá indo na força de vontade. A Nissan não soube escolher alguém para guiar o Sasha nesse período. Diferente de uma Maserati que colocou um Ginter com um Mortar ali, se bem que o Ginter já tinha corrido na categoria, mas ainda era um novato, teoricamente. E a McLaren soube escolher quem que ele ia colocar com o Jake, que foi o Bird. Então, assim, a Nissan vai penar. E ela vai perder posto nessa temporada se ela não jogar certo com os engenheiros. Porque a gente viu que os engenheiros dela nessa temporada também fizeram umas cagadas assim. Essa é a parte que mais me preocupa. E o Sasha, ele tem a vontade, ele vai atrás. O Oliver vai ficar recuado lá, gente. O Oliver, ele é... Como você falou, ele vai ser uma eterna promessa que não vai vingar, não vai para lugar nenhum. Quero falar um pouco pela DS Penske e pela Maserati. A DS Penske manteve a dupla deles lá, do Stoffel Van Dorn e do Jan-Erik Verne. Jan-Erik Verne tinha ficado decepcionado com algumas coisas na temporada. Ele disse que em setembro ele já ia voltar, já ia botar a casa em ordem, não sei o quê. E a gente viu a DS tendo uma evolução. Uma coisa que eu falei que um monte de gente ficou surpreso foi ver a DS terminando em 5º lugar. O método de consultoria falou, como é que eles pararam aqui? Sabe, realmente, sabe? Eles falam, caramba, como é que eles deram tudo isso de ponto? Tipo, você para pra pensar, porque eles estavam lá, ali no top 10, no top 5, às vezes, mas passava despercebido, porque a briga entre a Jaguar e a Andretti, Porsche, não sei o quê, a Nvidia estava muito mais ferrenha, então o pessoal não prestava muita atenção ali na DS Penske. E eu acho que é o mesmo caso da Maserati, que, claro, o Max teve uma sequência boa que fez a Maserati ficar mais em evidência, porque ele ganhou e foi pole 2 vezes, tudo mais. Mas eu sinto que, assim, a dupla da DS Penske é uma dupla, ninguém tem nem que falar dessa dupla. Eu acho que eles estão tentando melhorar esse carro. Eu acredito que eles vão conseguir fazer... Não sei se vão terminar diferente na posição do campeonato por equipes, mas eu acho que os dois vão conseguir conquistar resultados melhores. O Stoffel, eu acho que ele vai conseguir pontuar em posições mais altas. Não acho que ele vai ser um cara que vai ganhar a corrida e tipo a rodo. Mas acho que ele vai aparecer mais em posições mais altas ao longo das corridas na temporada. É uma equipe muito sólida, é uma equipe muito experiente. A DS Penske está com profissionais muito experientes, que estão há anos ali juntos. Então, é mais uma questão de ajuste do que ele já tem. Não vai ter como mudar muita coisa, que é tudo que a gente fala sempre, né? O powertrain tá congelado de uma temporada para outra, então não vai mudar. Mas é uma equipe que pode sim ter resultados surpreendentes em algumas corridas, pode sim pegar pódio, pode sim pegar vitória, tá? O mesmo se aplica para a Maserati, apesar de muita gente torcer o nariz, porque o da Ruvula tá lá agora. Mas, assim, esse é o momento do Maximilian Ginter bater no peito e mostrar: eu posso fazer mais. Esse é o momento que ele vai mostrar que ele vai ter uma carreira mais longa dentro da categoria ou não. Porque agora ele tá no ambiente que é 100% dele, diferente do momento dele do Andretti e tudo mais. Pela primeira vez, ele é o pilar da equipe. Vai chegar um Daruvula que vai aprender, apesar do Ginter ser novo, ter 26 anos, ele já tá na Fórmula E há muito tempo. Ele já tá na Fórmula E faz bastante tempo, desde 2019,
2018, 2019. Então ele já tá aí faz bastante tempo, o Ginter. Então ele tem muita experiência já. Então o Daruvala tem um piloto experiente do lado dele. Apesar de jovem, o Ginter ele só corre na Fórmula E. Então o Daruvala tem do lado dele um cara que ele pode aprender muito, apesar do Ginter ser jovem. E o Ginter amadureceu muito nessa temporada. Eu vi um amadurecimento muito grande do Ginter. E agora ele tá naquele momento de provar. Eu posso sim ser o cara da equipe. Então vai ser uma temporada muito chave pro Ginter. E ele é o famoso corre por fora. Eu não coloco o Ginter como um cara que vai brigar por título, mas se o pessoal que tá ali na frente dele nessa disputa vacilar, errar, e se o Ginter não errar, né? Porque o Ginter também tem um momento que ele toma umas atitudes meio... Se ele conseguir manter a paz de espírito dele, se ele conseguir se concentrar, fazer o que ele tem para fazer, se os outros errarem, ele vai conseguir pegar bastante vitória, pegar... Nem tanta vitória, mas pegar bastante pódio. Ele tem um carro que pode pegar pódio, ele é um piloto que provou que se ele faz uma corrida boa, ele pega pódio, né? Então, assim, vale a pena sim ficar de olho na Maserati, principalmente no Ginter. Eu acho que é o momento dele se provar essa temporada. O Ginter e o Daruvala foram companheiros lá atrás, na época de base, porque é um ano de diferença de idade para um para o outro. Só que nem você falou, o Ginter está mais tempo na categoria. Não joguem hater no Daruvala. É um piloto novo. Ah, mas ele fazia muita besteira na Fórmula 2. Só que, gente, ele tem talento. Ele não estava na Fórmula 2 ali só por estar. O menino sabe correr. Fez muitas besteiras? Sim, fez muitas besteiras. Mas ele está indo para a Fórmula E com a mentalidade de que é a minha chance. Eu vou mostrar o meu valor daqui. Tanto é que ele era cotado para correr na Mahindra, não na Maserati. Foi até uma surpresa ele ser anunciado pela Maserati. E eu vi uma entrevista dele onde ele pegou e falou que essa é a chance da vida dele. Para ele mostrar que ele amadureceu dentro das pistas. Que ele não é mais aquela pessoa que não era racional nas corridas. E que ele vai aprender muito com o Ginter. Justamente porque ele vai ser o ponto de referência dele ali. E eles já se conhecem há bastante tempo, competiram juntos. Então, tem ali uma amizade. Então, é de se analisar como vai ser isso dentro da Maserati. Porque a equipe também passou por muitas mudanças internas. Então, ela vai estar aprendendo a conviver com ela mesma e com um novo piloto. Então, vai ser muito interessante isso. Sobre a DS Penske, eu acredito que agora eles entenderam o carro que eles têm. Apesar de eles estarem sempre ali pontuando e ninguém reparar nos carros da DS, eu acredito que no final da temporada, para cá, eles entenderam o carro que eles têm. Agora, no teste pré-temporada, entenderam um pouco mais. Então, possa ser que ela entre ali na briga. Porque eles demoraram muito para entender o carro. Parece que as 3 primeiras etapas desse ano, eles não tinham entendido o funcionamento do carro deles ainda. Era algo surreal. Você olhava e falava, o que está acontecendo com a DS? O que está acontecendo com o Van Dorn, com o Verne? Que parecia que eles não tinham entendido o carro deles. E eu ainda acho que depois disso eles melhoraram muito ainda nessa temporada. Mas agora eles entenderam um pouco mais, eles entenderam o que o adversário dele fez, apesar de não mudar o powertrain, eles vão conseguir fazer o carro funcionar e beliscar pódios. Eu vejo muito isso na DS. E espero que a Maserati também consiga pegar pódios com os pilotos dela. Eu sempre falo isso também. O pessoal às vezes taca pedra no Daruvala, mas ele errou a mesma coisa que muita gente da Fórmula 2 errou. Tem gente que às vezes pinta o Daruvala como se fosse um cara que colocasse o carro no muro em todas as corridas. O que não era a realidade. Que do jeito que o povo fala, às vezes ele parece que, meu Deus do céu, sabe? E muitos acidentes não era nem ele que usava. Sim, não é um talento geracional, não é, nossa, o novo Max Verstappen, mas também não é o Yuji Ide, sabe? Então, tipo assim, galera, calma, torcedores, calma, sabe? É o primeiro ano dele, o Rookie vai errar, como todo mundo.
É o momento dele de errar e acertar, e é isso. É a mesma paciência que tiveram com o Jake Hughes, com o Sacha Finestraz, com todo mundo quando passou pelo primeiro ano. É a mesma coisa o Darúvula também agora, né? Então a cobrança vai vir em cima do Ginter mesmo, não em cima do Darúvula. E é ele que tem que a gente espera alguma coisa. O Darúvula não espera nada, eu espero só que ele consiga completar todas as corridas da temporada, não meta o carro no muro, faça uma temporada sólida. Eu não espero o resultado do Darúvula. Se vier, ok, show. Agora do Ginter, agora do Ginter, a gente espera resultado. Né? É um assunto completamente diferente. Por mais que seja um ano de diferença dos dois, eles estão em situações profissionais completamente diferentes. O Ginter não chegou ontem, o Ginter está bastante tempo na Fórmula E. E ele sabe disso também muito bem, e dá para ver o quanto a postura dele mudou, né? Então ele já tá com essa cabeça focada. Ele puxou para ele a responsabilidade dentro da Maserati de uma tal maneira que ele virou até o garoto propaganda da Maserati. Voltou pro grid nos 45 do segundo tempo, ele falou, é a minha chance, deixa eu puxar para mim. E puxou tudo para ele. Não, para agora encerrar, porque faltam passar, só para não passar em branco, a Andretti, se a gente pegar a pré-temporada, número de pré-temporada, a Andretti parece que até sumiu, né? Você fala, nossa, a Andretti sumiu. Porque nem o Andretti participou? E nem o Nato e nem o Jake Dennis tiveram, tipo, grandes números, grandes, não sei o quê. Claro que assim, tô falando de resultado final, número final. Teve momentos nas sessões que o Jake Dennis liderou as sessões, depois voltou, mas a pré-temporada é muito difícil a gente falar de tempo. Eu não acho muito justo quando a gente fala de tempo, porque cada equipe está testando uma coisa. Claro que tem momentos de volta lançada, tem momentos de simulação de corrida, isso acontece, mas o foco é testar o carro, testar várias coisas do carro, né? Então, apesar de eles não terem tido tempos muito expressivos na pré-temporada, a gente sabe da força do Andretti, a gente sabe da força do Jake Dennis, que vai vir com tudo para brigar pelo bicampeonato. E a Andretti agora tem um piloto que tá, um segundo piloto que casa muito bem como segundo piloto do Jake Dennis. Primeiro que eles se dão bem, o Nato e o Jake Dennis. Segundo que o Nato tem esse perfil ótimo de segundo piloto. E ele vai trazer os pontos que o André Alter não trouxe na temporada passada. Porque eles ficaram em terceiro lugar no campeonato por equipes, com o Jake Dennis pontuando praticamente sozinho. Né? Então, assim, se eles ficarem em terceiro lugar por equipes, só com o Jake Dennis pontuando, tendo agora 2 pilotos pontuando, eles também podem ser grandes candidatos ao título por equipes. A brigar pelo título por equipes. O Nato ele é mais constante na zona de pontuação. Até mesmo se o Denis errar e acabar não pontuando em uma prova, o Nato vai estar lá para pontuar. Ele tem essa constância. Ele não é aquele piloto do eu vou ganhar 50 provas aqui. Não. Mas ele vai trazer a constância que a Andretti precisava. E o Nato é um piloto que aproveita as oportunidades. Ele não tem muitas oportunidades de chegar lá na frente, mas se alguém vacila, ele não bobeia. Né? A gente viu quando ele ganhou em Berlim, a gente viu agora quando ele ganhou em Roma no ano passado. Ganhou não, ficou em segundo lugar em Roma no ano passado. Então, assim, ele é aquele que ele aproveita as brechas para fazer ponto. Então, é uma dupla muito interessante para Andretti. E a Andretti... Ele só tem um problema. Ele é o alvo. Ele é sempre o alvo das batidas. Só esse problema dele. Mas pode ser que agora mude também, porque como o Andretti é um carro mais forte, ele vai ficar menos... Ele vai ter que... Eu acredito, claro que depende dos duelos, mas eu acredito que ele vai ter menos corrida que ele vai largar de fundo de pelotão, sabe? Então, ele pode ser... A não ser que também tenha o problema da primeira volta, né? Primeira volta é um problema no geral, não importa de onde você esteja, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser. E ele parece que ele atrai, parece que ele sentado num carro vermelho, ele vira o alvo. É muito... Então, mas agora o Andretti vai estar com um carro branco e vermelho. Então vamos ver se vai ser menos alvo agora. Só deixar ele correr. Ele tem experiência, né? Daí vamos ver como é que vai ser. Eu quero também falar, aí é rapidinho mesmo, porque não tem muito o que falar. A ex-New, a ERT, ou ERT, Fórmula E Team, né, que agora mudou o nome da equipe. Já era uma pré-temporada muito ruim, carro dando problema, se não era carro do Sérgio, carro do Dante que estão dando problema.
Se o famoso lutou foi guerreira, porque dava 5 voltas, voltava. O Sérgio teve um dia que ele nem conseguiu ir para a pista. Só que assim, eu não é desconto, vou corrigir o que eu falei, que desconto não é a palavra certa. Não me preocupa tanto assim, porque na pré-temporada passada foi a mesma coisa. O carro da Nil não andou, o Sérgio perdeu o dia de teste, daí teve o dia que o Denticton esqueceu o passe para entrar no paddock, aí perdeu, na verdade, o passe para entrar no paddock, teve que fazer outro. Aí ele chegou para fazer outro, a escritório que faz um estava aberto, teve que esperar abrir para fazer, para voltar correndo para fazer o negócio, já tinha acabado o teste da manhã. Então, assim, Mulholland, no fim, eles conseguiram fazer uma temporada boa dentro do que esse carro pode entregar. Então, eu acho que eles vão repetir o feito dessa temporada desse ano, porém com melhoras. Eu acredito que a gente vai ver um Sérgio agora mais preparado, ele já está mais adaptado, acho que ele vai chegar mais pronto para essa próxima temporada. O Dan Tictum, a gente já sabe como é que é, ele vai aproveitar todas as oportunidades que ele tem. E eu acho que os dois vão pontuar bem. Eu acho que a gente vai ver mais ou menos o que a gente viu essa temporada, só que melhor, né? Levando em conta o que a gente viu, né? Espero que o Powertrain não abra o bico e tudo mais. Mas se for mais ou menos o que a gente viu essa temporada e o Sérgio, porque assim, o Sérgio, né? Assuntos off que não posso falar por aqui, mas a gente sabe que chegou proposta de outras equipes para o Sérgio, mas ele tinha assinado com a Nil. E ele é um cara que ele é muito querido. Porque o Ticton, apesar de ele ter feito uma temporada muito boa, a cabeça do Ticton não ajuda muito. E ele sabe disso. Tanto que ele falou, e eu concordo que ele falou, que ele só não foi chamado para ir para uma outra equipe para essa temporada agora de 2024 porque ele tem um gênio muito difícil de lidar. Se ele fosse um piloto ok para lidar, ele não correria na RT essa temporada. Ele estaria em uma outra equipe. Então, o Sérgio, ele tem o que o Dan Ticton não tem. O Sérgio, ele tem uma cabeça muito boa. Então, o Sérgio, e ele sabe disso. Pelo que ele falou, ele sabe disso, que ele precisa entregar. Ele vai fazer o dele. É conseguir terminar a corrida na zona de pontuação, é conseguir fazer bons resultados, é aparecer nos duelos. Porque ele fazendo uma boa temporada, ainda mais 2025, que é um ano de virada para as equipes, é um ano que as equipes vão poder mexer no powertrain de novo, a gente vai ver mudança nas equipes também. A gente vai ver equipes indo atrás de pilotos aí para entrar em alguns lugares. Vai ter gente saindo, vai ter gente chegando. Então vai ser o momento dele aproveitar. Então 2024 também é um ano muito chave para o Sérgio. Para o Sérgio mostrar, fazer uma boa temporada para conseguir mudar de equipe. Eu só espero que esse carro pare de dar pau. Se eu não me engano, foi na corrida 2 de Berlim que o Sérgio não largou. Sim. Se eu não me engano. Porque o carro simplesmente não quer funcionar. Vou dormir aqui. O carro é bom, só que ele não é confiável. É diferente do carro da Mahindra, que andava lá atrás, mas funcionava. Nessa temporada, os carros do Sérgio e do Dan, do nada, eles sumiram. Eu acho que foi menos. Eu acho que foi menos. Eu acho que a Nil sofreu mais com isso na 8ª temporada do que na 9ª temporada. Sim. Né? Sofreu. Só que mesmo assim, ele meio que não. Porque eles estavam sempre. É que eu não acho. Eu acho que assim, o carro teve esse momento que parou o carro e ele não conseguiu correr. Mas a Mahindra, para mim, foi uma questão pior. Porque não foi só o carro da Mahindra, foi o carro da Mahindra e da Abit. Foram 4 carros fora que não entraram nem na pista. Porque não estava seguro para entrar. Então, tipo assim, é um problema. O problema do carro da Nil é que eles não têm ritmo de corrida. O carro não tem força para aguentar o ritmo de corrida. Ele chega até um certo ponto e volta. E chega no finalzinho de corrida, a energia já foi. A energia acaba muito rápido. Só que, novamente, a gente vai ter paradas agora em algumas corridas. Pit stop. Não sei como é que vai funcionar. Às vezes, um vacilo de uma outra equipe, às vezes, se os engenheiros da Nil conseguirem se organizar melhor, não tô dizendo que vão ganhar a corrida. Apesar de que eu apostei, fiz uma aposta de que a Nil vai beliscar um pódio na temporada de 2024. Eu não fiz aposta nenhuma dessa temporada, amém. Eu fiz uma aposta só. E geralmente eu sempre acerto uma coisa ou outra. Sempre tem uma corrida que é muito doida na Fórmula E. Sempre tem uma corrida que é doida. E
eu acho que eles estão, nos últimos anos, eles estão com um carro bom, de acordo com os últimos anos deles. Perto do que eles entregaram nos últimos 4 anos, ele é o melhor carro que eles têm agora. Então, perto dos desastres que já ocorreram na equipe. Então, assim, vamos ver como é que vai ser, né, para eles. Mas, enfim, é basicamente isso aí, torcer para que o carro ande, que o Start faça uma boa temporada e que eles também consigam fazer uma boa temporada como equipe no geral. Passar bem rápido, porque não tem como, não precisa se aprofundar nisso. Achei muito legal dos pilotos novatos que correram. A gente teve o Schwartzman na pista, a gente teve o Vitor Martins, foi o Zane Maloney estava lá. O Zane acho muito legal como ele trabalha perto da Andretti, ele se mostra interessado, genuinamente interessado. Ele foi anunciado como piloto oficial reserva da Andretti para essa próxima temporada, embora ainda esteja na Fórmula 2. Então achei muito legal. Você vê que o cara tá. Ele não tá dando ponto não. E eu acho que ele vai para a Fórmula E o ano que vem. No ano que vem, não, 2025. É aquela coisa. Eu já tô em 2024, gente. É que assim, ele tá na academia da Red Bull, não sei se ainda tá, porque a Red Bull. Não, ele saiu pro ano que vem. Ah, então pode ser. Se ele tivesse na Red Bull, se ele ainda tivesse na Red Bull, a gente fala, pô, foi a Red Bull, porque a Red Bull tava com um olho nele, até por causa do resultado da Fórmula 1. Mas se ele já saiu de lá, pode ser, né, que esteja aí de olho na Fórmula. Esteja lá, ele tá sendo esperto. Ele tá agarrando as oportunidades que aparecem para ele. E ele já tá ali perto da equipe, se mostrou genuinamente interessado desde o começo. E agora que foi anunciado como reserva, André tinha um reserva muito bom aí, né? Então, e é um reserva que deseja aprender. Vai ser aquele reserva que, se ele não estiver na pista na Fórmula 2, ele vai estar enfiado dentro da equipe querendo aprender tudo. Ele vai viajar com a equipe. Pode ter certeza disso. Ele vai estar lá capaz de baixar aqui no Brasil só para ele aprender as coisas. Também achei legal que a McLaren levou o Taylor Barnard, ele tá na Fórmula 3, ele não participou dos testes da Fórmula E esse ano, mas acredito que pode ser que ele participe dos testes do ano que vem. Porque se a McLaren levou ele para participar dos testes aí de pré-temporada, com ele não tendo experiência antes, me faz acreditar que a gente vai ver a cara dele aí nos testes de novatos da próxima temporada também. E achei também muito bacana a Porsche colocar a Gabriela Dilkova para correr, né? Ela que é piloto de desenvolvimento da Porsche lá na Fórmula E. Então, a primeira experiência dela na pista, na Fórmula E, achei muito legal que o Da Costa falou, menina, vai correr, largou o carro na mão dela ali no último dia, ele fez só 1 horinha dos testes, largou lá o carro com ela, então ela pode aproveitar muito desse momento, continua com a Porsche, continua trabalhando como piloto de desenvolvimento. E é isso, eu espero ver mais mulheres. Espero que no teste do ano que vem a gente veja mulheres. Faz muito tempo que a gente não tem mulher titular na Fórmula E. E tá fazendo falta. Eu acho que a gente precisa de uma mulher titular nesse grid. E com F1 Academy, com tanta coisa acontecendo, acho que não falta oportunidades. Claro que tem questão de licença, tem essa certa pontuação de licença. Até por isso que complica um pouco para as mulheres estarem ali, porque algumas delas, justamente por não terem tanto espaço, algumas competições não chegam na pontuação necessária para estar numa categoria de ponta que precisa de um número alto de pontuação, né? Mas vamos ver como é que vai ser aí. Eu acredito que logo mais a gente vai ter uma mulher no grid de novo. Só quis passar meio que por cima, bem por cima mesmo dos novatos, até porque eles não tiveram muita oportunidade de correr. As fofocas de mudança. As fofocas de mudança de equipe. Vamos começar já pela fofoca que a gente tocou antes, que era a Maserati. Veja que assim, Maserati, ela faz o mistério dela. Porque James ela faz a bomba dela de funcionários. James Rossiter não é mais chefe de equipe. Ainda anunciado mais nada. Fica nesse disse-me-disse. Nesse meio tempo, descobrimos, né? A Vitória descobriu, na verdade, por LinkedIn, que Jeremy, um dos engenheiros principais da equipe, do nada tinha colocado no LinkedIn que tinha acabado lá, colocou, né? Quando a gente põe no LinkedIn que acaba o cargo, a gente saiu do contrato. De período tal a período tal, e tinha lá o final do período de contrato dele em setembro. Ele estava há 5 anos e 2 meses na equipe. Foi eleito engenheiro do ano em 2021, na época da Venturi, ainda. E ele era engenheiro responsável desse carro da Maserati. Ele desenvolveu, ele era engenheiro responsável.
Achei estranho ele não ter visto fotos dele no teste de pré-temporada, mas não tinha nada no LinkedIn, não tinha nada em nenhum lugar. Do nada ele me coloca que saiu. E falei, gente. E ele colocou no mesmo dia que o James Hoster. Eu tô achando que os dois vão trabalhar junto em outro lugar. Porque James Hoster sumiu. Você não acha mais. O Hoster, ele é uma pessoa ativa nas redes sociais. Diferente do Jeremy. Do nada, os dois... o Jeremy já some por natureza. O Hoster sumiu. Só que ele andou postando algumas coisas que deu indícios de que ele já tem um novo projeto. Então, possa ser que não para a temporada 2024 eles já estejam nesta outra equipe, mas para eles já estejam preparando a temporada 2025. E aí a gente entra assim, que a gente tem umas notícias, né, saindo, principalmente Sam Smith, que tem mais contato até do que a própria comunicação da Fórmula E, ele tem uma liberdade com as equipes que nem a própria comunicação da Fórmula E tem. E ele falou de algumas coisas que, né, dessas movimentações, não só ele, outros jornalistas falaram, mas ele mencionou. A Mahindra fez grandes movimentações por aí e o nome do Jeremy, ele só jogou. Porque assim, quando ele fala com mais afinco, a gente tem uma certeza de que é para lá que vai. Estou suspeitando que é para lá que ele vai, estou. Porém, ele só jogou por cima. Então, ele não falou com tanto afinco assim. Então, ainda fiz e tem um fato curioso sobre isso. Do nada, James Hoster, o Jeremy e o Hoster começaram a seguir a Mahindra. Do nada, eles não seguiam a Mahindra, passaram anos sem seguir a Mahindra. E sabe aquele tipo de post que a pessoa vai indo, ela só vai dando os pequenos sinais? Começou por aí. E jornalista, gente, quando o jornalista quer, ele descobre o que ele quer. Aí veio o Sam Smith falando, veio mais algumas coisas, o do pessoal falando que viram eles andando perto da sede da Mahindra em Londres, que tem uma sede da Mahindra em Londres, que viram eles por perto. Então, assim, vai encaixando. O quebra-cabeça para 2025 está se encaixando. E vale lembrar que os dois recém-saídos da Maserati são extremamente amigos de quem? Eduardo Mortara. E onde Mortara está correndo, o quebra-cabeça jornalístico da Fórmula E está se formando. E não é só eles. Teve muitas mudanças de outras pessoas de equipes que foram por conta de pilotos. E assim tem engenheiros que trabalham mais próximos de alguns pilotos, né? Falar já da Mahindra, porque assim, o que acontece? A Mahindra acho que é uma das equipes que mais está se mexendo para 2025 em relação a contratações, né? Na verdade, tudo começou, né? Primeiro assim, é que uma equipe se entrelaça com a outra, então é muito difícil falar das coisas soltas, né? Mas vamos tentar aqui ligar esse quebra-cabeça aqui. Para falar da Mahindra, a gente vai ter que mencionar, começar ali pela DS Penske, porque a DS Penske teve um... Para chegar na Mahindra, eu vou começar lá na Jaguar, tá? A Jaguar foi informada, assim, uma das principais bombas do Sam Smith, que o Phil Charles ia deixar o cargo na Jaguar. Quem é o Phil Charles? Ele é meio que supervisor da parte técnica de projetos da equipe. Ele desenvolveu toda a parte técnica do Gen 2 e do Gen 3 da Jaguar. E ele também trabalhou no carro que vai ser o carro da segunda fase da Jaguar, de 2025, o Gen 3 Evo, né, que fala muito que vai ser o Gen 3.5, o Gen 3 Evo, no caso. Então, o projeto do carro da Jaguar para 2025, que é um dos mais ambiciosos da Jaguar tá enchendo a boca para falar desse projeto, foi um trabalho desenvolvido pelo Phil. Então, ele vai sair, né, o Sam Smith falou que ele estava deixando a Jaguar, e ainda não sabia para onde ele ia, né? Ainda não se sabe, porque a Fórmula é meio nebulosa, né? Sabe as coisas meio por cima. Rolou um rumor de que ele poderia ir para a Mahindra, porque a Mahindra está fazendo muita contratação. Eles estão conversando com a Mercedes para eles fazerem uma parceria técnica durante a segunda parte do Gen 3
e também no Gen 4. Então, de 2025 para frente, eles fariam uma parceria técnica, né? Porém, esse rumor de que o Charles ia para lá começou a diminuir. E aí começou a surgir o nome da DS Penske. Aí ele iria para a DS Penske por quê? Ele conhece o Generic Verne de longa data. Então seria uma boa. Da Generic Verne, que falou que queria mudança na equipe, deve estar na cabeça dela falando: preciso dos meus deck confio para trabalhar comigo. Tadinho do Penske nessa hora. Né? E o Generic Verne é muito vocal dentro da DS, porque ele trabalha com esse pessoal da DS há muito tempo, desde a época da falecida Tetita. Então, tem rolado um rumor de que o Charles iria para a DS Penske, porque ele trabalhou com o Verne durante a época do Verne na Fórmula 1 e seria uma opção aí dentro do que porque o Verne tinha falado que ele ia buscar mudanças para ajudar na equipe. Então, já levanta um alerta aí. Aí vai se formando a peça do quebra-cabeça. Por que ele treina na DS? Quem cuidava da parte técnica da DS era o Thomas Tio. Não sei falar, gente. Se o pessoal tem nome de fora, eu sei que sou jornalista, deveria saber a pronúncia de todos os países do mundo. Mas assim, é Thomas. Escreve Tchevoucher, mas eu não sei como é que fala. Se é Tchevacher, não sei, tá? Mas o Thomas estava lá ele trabalhava dentro da DS Automobiles, que é um braço, né? Ali dentro do grupo da Stellantis, que cura da DS Performance, da DS Automobiles. Enfim, é todo um conglomerado. E ele deixa esse cargo técnico para ir para esse cargo técnico da FIA, junto com outro cara, o Javier, que eu tinha mencionado antes, que trabalhou ao lado do Thomas como chefe técnico da DS ali no período de 2018 e 2019. E aí acredita que ele vai pegar esse cargo de chefe, gerente técnico na Fórmula E e vai abrir uma vaga para o Phil Charles poder assumir esse cargo do Thomas na DS Penske, né? Então a Mahindra já apareceu aí também desse rolo, mas teria essa mudança. E aí o que acontece? Porque que a Mahindra ela está intrinsecamente entre todas as equipes, né? Se você vai apoiar. Porque teve esse rolo aí. Aí a gente vai para a Maserati, que o James Foster tinha saído. Aí o Jeremy rolou tudo isso que a gente já falou, do Jeremy, né, sair também. E aí começou a rolar uns rumores aí de que, né, por conta dessas coisas todas da Mahindra movimentando, poderia trazer o Jeremy para a Mahindra. E aí justamente porque ele era da Mercedes. Ele fez trabalhos para a Mercedes. E a Mercedes gosta muito dele. Sim. Ele viria com esse projeto para a Mahindra. Sim, e aí também pode ser que tenha o Rossiter vindo aí, não sei se para 2024, mas talvez pode ser que o chefe de equipe a partir de 2025. Sim. Pode ser uma possibilidade, né? Não tem como negar. Voltando aí no meio desse rolo, uma coisa que me preocupa um pouco é o Maximilian Ginter, ele estava com um engenheiro que finalmente entendia como trabalhar com ele. Porque o Ginter, quando começava a ficar muito nervoso, o engenheiro falava, olha, calma, respira, se acalma, só traz o carro para casa, tudo certo. Eu acho que a parceria dele com o engenheiro foi muito crucial para os resultados que ele teve. Só com a saída do Jeremy, o engenheiro direto, assim, que fala com o Maximilian Ginter nas corridas, assumiria o posto do Jeremy dentro da Maserati. Seria, né, ocuparia esse cargo, e aí com isso vai mudar o engenheiro do Maximilian Ginter, vai ser o Cyril, que era o engenheiro dele, vai pegar esse posto que era do Jeremy, e aí o Pierre vai entrar como engenheiro de corrida ao longo da temporada de 2024. Então isso faz eu pensar no que é que pode vir por aí com essa mudança de parceria de engenheiro e piloto, que faz muita diferença também, né? Às vezes eu pergunto o que a Maserati tem na cabeça. Treinou um cara para ser chefe de equipe, para demitir ele um ano depois, o cara que metia a cara na frente e jogava a responsabilidade em cima dele, não em cima dos pilotos, quando o carro estava uma bomba no início da temporada. Perde o engenheiro que projetou o carro. E sobe um engenheiro que sabia lidar com o pensamento do piloto. Às vezes eu penso, o que a Maserati tem na cabeça? O que se passa? Quando a equipe encaixou, sim, cara, que foi no final da temporada, eles faziam assim, ó. Eles fizeram todo um crescimento enquanto equipe.
a coisa de confiança, de trabalho de equipe, de estar ali junto. No fim, a Maserati falou, não quer saber? Desimportante A minha esse negócio cabeça, aí. em relação a Maserati, passa aquele meme do o que será que se passa na cabeça dela? Eu estou me perguntando desde a hora que terminou os testes de pré-temporada da Fórmula E, o que se passa na cabeça da Maserati? Porque a hora que parece que eles engrenaram, que eles falaram, nossa, agora vai. Eu só lamento, porque eu tava gostando muito da sinergia da equipe. Acho que a equipe tinha encaixado, eles mexeram numa coisa aí que, a meu ver, não precisava ter mexido. Mas é Exatamente. aquilo, né? A gente já vê que as equipes estão com planejamento lá na frente. Então eu não sei o que eles estão pensando E aí. Ou se eles só estão atirando para todo lado para ver no que vai dar, né? E eles tinham uma energia como equipe, dava para ver o crescimento, que na hora da bomba o roster segurou a bomba durante muito tempo, durante o ano, e depois eles foram se encaixando como equipe e todo mundo era entrosado. Agora eu olho para a Maserati, eu tento entender o contexto equipe ali, porque eles não anunciaram nem quem vai ser que vai substituir o roster. E aí, a temporada começa agora em janeiro, né? A gente já Você tá. entra no site. Gente, eu entrei no Media Kit da Maserati para ver se já tinha o Media Kit 2024 para fazer o texto sobre as equipes, tudo, né? Tá lá o James Foster ainda como líder da equipe. O Rossiter ainda tá na página da equipe. Aí a Mahindra, o que é muito interessante da Mahindra, além dessa questão toda que eles foram atrás da Mercedes, para a possível parceria técnica aí para a parte final do Gen 3 e para o Gen 4, né? Tem alguns nomes que não foram anunciados tipo, oficialmente pela equipe, tipo, publicamente, mas entende-se que o Tony Ross vai assumir o cargo de consultor técnico da equipe a partir de 2024. E a gente vai ver nas contratações que a Mahindra está fazendo internamente, e aí você começa a entender por que ali em julho, quando foi anunciado que o Mortara ia para lá, que o De Vries ia para lá, começa a fazer sentido. Porque, novamente, plano a longo prazo, olhando de 2025 para frente, a gente sabe que o Gen 4 vai mudar muito a aerodinâmica do carro. Os carros vão começar a ter kit que nem os carros da Indy. Então, as equipes vão poder mudar a configuração de algumas partes do carro de acordo com a pista que eles forem correr. Então, também tem isso a ser levado em consideração. E o Tony Ross, que vai assumir o cargo de consultor técnico a partir de 2024, ele é ex-engenheiro da Mercedes na Fórmula 1. Ele atuou na Mercedes de 2011 a 2018 e ele foi engenheiro de corrida do Nico Rosberg e do Valtteri Bottas. A Mahindra tá querendo todo mundo que trabalhou na Mercedes. Exceto Eduardo Mortara, que foi Audi. De Vries é piloto Mercedes, os engenheiros que eles estão trazendo, a gente que trabalhou com a Mercedes. Temos um caminho aí da dona Mahindra. No terreno para falar, Mercedes, vem sim ser minha parceira. Aqui, ó, já tá aqui, ó. É só você colocar o seu portrem melhorzinho aqui. Tá tudo certo. Então é aquilo, né? Ficar de olho na Mahindra. Pode ser que não entregue muita coisa na próxima temporada, não espero que entregue mesmo, mas ela está com dois pilotos muito fortes. Pilotos que podem vir aí para 2025 dentro de um outro projeto, numa outra configuração, então vai ser interessante de ver. Só lembrando que a gente vai, o Gen 3 ele vai até 2026, né? A partir de 2027 a gente já começa com o Gen 4. E se a temporada não começar no final de 2026? Eu espero que não aconteça, espero que eles continuem começando a temporada em janeiro. Não tem sentido de voltar para aquele negócio de começar num ano e terminar no outro. Não gosto, eu não gosto disso. Deixa dezembro pro pessoal do jornalismo descansar, só ficar com a agenda macia. Comer um panetone ou precisamos. chocotone. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que a Mahindra ela tá se estruturando porque ela viu a bomba que ela criou horrível e ela tá buscando se estruturar para isso. Então, e o Mortara vai ser esse piloto de desenvolvimento desse carro para 2025. Eu enxergo o Mortara como piloto de desenvolvimento. Mais uma coisa que eu lembrei agora, veio o flash de que talvez a possibilidade aí do talvez o roster ir para a Mahindra, não ano que vem, mas 2025, é que tem burburinho que o Thomas Bertrand, que é o chefe de equipe da
da Mahindra, ele deixa esse cargo como chefe de equipe. Não sei se ele sairia da Mahindra, porque ficou meio nebuloso as coisas, as informações que eu vi. Talvez acho que ele só ficaria como CEO mesmo, e o posto de chefe de equipe entraria no roster ou alguma outra pessoa, né? Então, vai se encaixando as peças do quebra-cabeça aí nesse rolo aí. E assim, o James Foster, ele parou de correr pela Peugeot para virar chefe de equipe na Maserati. Ele recebeu proposta para voltar para o WEC e ele negou. James Foster não vai voltar a ser piloto. Ou seja, o quebra-cabeça ele tá desenhado dessa forma. Qualquer coisa que fuja disso vai ser uma surpresa, porque tá todo mundo nesse movimento e é sempre o burburinho da Mahindra. Mas possa ser que aconteça o que ocorreu esse ano. Todo mundo esperava o Darúvula na Mahindra e foi o Dick De Vries para Mahindra e o Darúvula para Maserati. O próprio Darúvula fala que ele não esperava que ele ia parar na Maserati. Foi uma questão de que surgiu oportunidade e ele aproveitou. Diante de alguns pilotos que não aproveitam as oportunidades que oferecem para eles. Mas isso é uma outra história. Voltando aqui. Deixa deixa para conversa nossa no off. Mas voltando aqui, a Nissan também mexeu bastante pensando na próxima temporada, só que as mudanças da Nissan a gente já sabia desde o começo do ano, praticamente. A primeira grande mudança foi da Cristina, a Cristina Manias Fernandes, que era engenheira de performance do Mitch Evans, ao longo de 4 temporadas na Jaguar. Ela vai assumir o cargo de engenheira-chefe de performance na Nissan. Então ela vai mandar naquele povo tudo ali. Vai falar, espera que ela chegue no engenheiro do Sasha Fenestrade e fala, meu filho, 2 tapas na cara e fala, faça seu trabalho direito. Deixa de ser moleque. Porque assim, eu sempre falo, o engenheiro do Sasha, ele sabe trabalhar quando tá lá atrás. O engenheiro do Sasha, que ele não sabe trabalhar quando o Sasha tá em primeiro lugar e precisa sustentar a posição. E ele não sabe se perde, ele fica emocionado. Ele fala, meu Deus, nunca cheguei no primeiro lugar, sabe? Eu vou ficar emocionado aqui. Então ela vai chegar para ocupar essa posição. E ela, inclusive, é um dos nomes femininos de maior força que a gente tem dentro da Fórmula E, né? E a parceria que ela tinha com o Mitch Evans é muito sólida. Também estou muito curiosa para ver como vai ser para o Mitch Evans não ter a Cristina ali nas orientações de performance dele. Porque era uma parceria de longa data. Querendo ou não, é alguém que entendia ele muito bem. E ele entendia ela muito bem. Eles tinham uma sinergia. Então você tem que se adaptar com outra pessoa. Claro, obviamente que trabalhou ali perto dele, da Cristina também. Então também entende. Então não vai ser tipo, meu Deus, fim do mundo. Mas, querendo ou não, é uma parceria que eles tinham de longa data. Então, vai fazer falta, né? Agora, uma contratação que a Nissan fez, que eu tiro o chapéu para a Nissan, né? Eu sempre critico Tomás Volpe, vou continuar criticando Tomás Volpe. Acho que a Nissan vai melhorar no dia que ele deixar de ser chefe de equipe de lá. Mas todo mundo critica ele. Fizeram uma contratação de tirar o chapéu. Essa contratação a gente já sabia desde o começo da temporada também. Eles contrataram o Theophile Gouzen, que não sei se é Guzan que fala ou Gouzen que fala, mas ele é ex-diretor técnico da Sparking Racing Technology. Ele simplesmente liderou o projeto do design, tipo, o chassi que vai, formato, né, como vai funcionar, dos carros do Gen 1 e do Gen 2 da Fórmula E. Então, ele conhece esses carros 100% tudo, porque basicamente o projeto do carro, do Gen 1 e do Gen 2 é dele. Claro, tem outras pessoas no meio, não é só ele. Mas ele tava ali, então ele... Pô, o cara conhece como é que o carro inteiro. Então, tipo assim... E ele foi um dos pilares na fundação do projeto da Extreme E também. Então, o carro da Extreme E... ele trabalhou também com a Abit dentro da Extreme E. Então, assim, é um baita do nome. Ele vai trabalhar com o atual diretor da Nissan, né, o diretor de programa técnico da Nissan, que é o Vincent Gailardort, que ele tá na Nissan desde 2014. E o que eu achei interessante dessa contratação da Nissan, e eu quero saber a sua opinião, porque eu acho que você vai concordar comigo, eles vão colocar o Theophile para trabalhar com o Vincent. O Vincent, ele tá na Nissan desde 2014. E o que eu achei legal é que eles dividiram os projetos dos dois. Então, o Vincent, ele vai focar nos projetos de longo prazo, ou seja, ele vai pensar lá no Gen 4, trabalhar já no Gen 4,
E o Teófilo, ele vai atuar nos projetos de curto prazo. Então, ele vai trabalhar ativamente no Gen 3 agora, no que tem para fazer. Achei uma coisa muito boa. Primeiro que o Vincent tem uma baita experiência ali na Nissan, tá desde o começo. Então, ele conhece cada parafuso, cada coisa dessa equipe, cada estrutura da Nissan. Então, faz sentido colocar esse cara que está há muito tempo na equipe para esse projeto de longo prazo, para a Nissan já chegar no Gen 4 mais redondinho. E você tem esse cara que conhece todas as particularidades da Fórmula E para cuidar dessa parte mais de curto prazo. Então, acho que foi muito acertado. E casa muito, que eu acredito muito no projeto do powertrain da Nissan. Eu acho a Nissan que tem um powertrain bom. É que eles ainda não conseguiram ajustar esse powertrain. Mas a Porsche e a Nissan trabalharam muito para trazer um powertrain forte para o Gen 3. É que o da Nissan falta profissionais competentes o suficiente para transformar esse projeto deles em realidade. A gente teve pequenos flashes do que esse projeto pode ser nesse Gen 3, nessa temporada. Eu acho que eles podem entregar muito mais. Eu acho que a Nissan, ela pensou, depois de muito tempo sem pensar. Ela decidiu usar a cabeça dela. Concordo com o que você falou. E isso mostra que, apesar de todo mundo criticar o Volk, ele pensou pela primeira vez nos últimos anos em separar os projetos. Ah, mas isso pode acarretar um monte de problemas. Mas ele trouxe pessoas experientes, pessoas que têm um aprendizado, que conhece o carro, sabe? Então ele conseguiu lidar bem e eu quero muito ver como que vai sair isso, porque na teoria tá lindo, maravilhoso. Eu quero ver a prática agora. Quero ver se vai funcionar na prática. E eu espero profundamente que a Nissan melhore. Mas eu acho que ele precisa ter um segundo piloto melhor. Apesar de todas as críticas que eu faço pro Tomás Volpe, eu faço justamente por acreditar que a Nissan pode entregar mais. Sabe, é uma montadora japonesa que abraça essa categoria desde o começo. Eles tiveram momentos de glória dentro da Fórmula E. É uma marca muito forte. Principalmente agora que eles vão correr no Japão, eu acho que é muito importante eles conseguirem resultados melhores, né? É importante um pódio no Japão. Então. E o Sacha, por exemplo, que chegou e tal, sabe? E, claro, tem mais contratação que vai vir ao longo de 2024. As equipes ainda estão mexendo. Tem equipes que não mexeram muita coisa, porque já tá com uma estrutura um pouco mais sólida. Então, claro, vai contratar um nome aqui e ali para fazer parte da equipe. A Andretti mesmo abriu em junho, tanto para a área de comunicação quanto para a área de engenharia, pessoas para trabalhar, porque eles tiveram um rebranding da marca da Andretti, né? Agora é Andretti Global, não é mais Andretti Motorsport. Não tem mais essa coisa de ter nome do patrocinador, nome da equipe, porque antes sempre tinha, era BMW Andretti, era Avalanche Andretti. Não, agora é Andretti Fórmula E. Então, a Andretti está agora consolidando o nome dela enquanto marca, enquanto equipe, em todas as categorias que ela participa. Então, também tem essa questão. Tem mais nomes grandes. O próprio Smith falou que tem grandes nomes ainda para serem anunciados ao longo de 2024 dentro das equipes. Só recapitulando que tá no site do Entre Fórmulas também essa informação, mas eu vou trazer aqui só para todo mundo ficar por dentro mais ou menos do que está acontecendo aí nesse futuro aí da Fórmula E. Em junho desse ano, a gente teve a divulgação do edital técnico do Gen 4, onde foi falado dos pneus, que vai ter possivelmente, né, 2 tamanhos diferentes. Questão também dessa parte de aerodinâmica, que eu comentei um pouco mais cedo, né, kits aerodinâmicos aí para os carros, o aumento da velocidade, a mudança de peso da bateria e tudo mais, né? E as equipes já estão se estruturando, pensando aí no Gen 4, que vem aí logo mais, né? Já em relação ao Gen 3.5, ou Gen 3 Vivo, né? Ou Gen 3 Evil, que é essa segunda parte do Gen 3, que vai ser 2025 e 2026, as equipes já estão praticamente com os projetos dos powertrains concluídos. Falta apenas algumas melhorias técnicas que as equipes vão fazer de acordo com o que elas forem desenvolvendo, mas os testes em pista desses novos motores que vão ser usados em 2025 estão agendados para ocorrer no meio do próximo ano. Então, a gente vai estar com a temporada, não sei se vai ser logo depois que acabar a temporada, porque ela acaba até que no meio de julho ali, porque vai ter a Olimpíada, então eles querem terminar uma semana antes da Olimpíada de Paris.
Não tá especificado se vai ser no meio do ano, tipo, quando acabar a temporada, ou se vai ser meio do ano ali para junho, com a temporada em andamento e usando os reservas para fazer esses testes, ou os pilotos fazendo teste no momento que não tiver, que tá correndo. Mas vai ter esse teste, mas eles já estão trabalhando, esse motor já está praticamente pronto. Vai ter novas opções de borracha dos compostos dos pneus da Hankook para a segunda fase do Gen 3. Os testes ocorreram agora em novembro. Alguns pilotos testaram, alguns falaram que não fez muita diferença, só a borracha nova, que o pneu continua do jeito que estava, e lá, alguns reclamaram, ele te falou umas coisas lá. Ele também falou que não acha que ele acredita que esse negócio da parada obrigatória não vai mudar muita coisa, pelo que ele viu. Vai mudar muita coisa na corrida. Só que ele falou que ele não tem tanta certeza dessa parte assim, porque eles não testaram tanto assim, né? Ele falou que ele acha que não vai mudar. Aí ele falou, tem que ver. Mas em relação à borracha do pneu da Hankook, alguns pilotos testaram em novembro e falaram que não mudou muita coisa não, tá? É que nem o rolê do pneu na Stock Car, que também é da Hankook. Não mudou nada. Daí vai na prova, na hora da corrida, o negócio tá lá, mudando a vida deles. É que eles foram testar para ver se pegava colocava uma camada de borracha que fosse um pouco mais suave, né? Então, historicamente, agora a borracha está um pouco mais suave, mas os pilotos falaram que não sentiram tanta diferença assim. Outra coisa que é muito interessante frisar, no meio desse ano também teve uns testes no volante do carro, porque o volante que escorreram essa temporada, ele era meio que uma adaptação do volante do Gen 2. Eles estavam com um novo volante agora específico para o Gen 3, que eles já estavam testando ao longo da nova temporada, mas aí agora eles fizeram, né, na pré-temporada alguns testes com esse volante, então acho que ele já vai ser utilizado a partir da 10ª, meu Deus, perdi, 10ª temporada, em 2024, né? A cadência já tá... E o que me difere é que vai ter mais opção de botão, vai ter umas configurações diferentes, vai ter mais botão. Basicamente é isso, vai ter mais botão. Eles vão pegar o volante, eles não sabem se vão ter que olhar para frente, olhar para a quantidade de botão que vai estar na mão daqui a pouco. Para finalizar, pelo menos até o momento, pode ser que seja alterado, mas o que a gente tem de informação em relação aos testes do Gen 4 é que os primeiros testes de segurança desse carro do Gen 4 está programado para acontecer entre outubro e novembro de 2024. E o projeto precisa estar pronto com todos os testes de segurança e desenvolvimento realizados assim certinho até 1º de setembro de 2026. Então, basicamente, aí são os prazos do Gen 4, a gente falou do Gen 3 Evil também, do que vem aí para 2024. Mas, enfim, basicamente é isso. Temos Fórmula E em São Paulo no ano que vem, em março. Ingresso já está à venda. Reforçando que eu não trabalho na organização do evento, gente. Eu só sou uma jornalista. Eu sei que teve problema no evento de São Paulo, mas tá tendo mudança. Até onde se sabe, não vai ser mais as mesmas empresas que cuidaram da etapa desse ano, porque a Fórmula E sabe dos problemas que teve, ela não quer que se repita. Até o ingresso não está sendo nem mais vendido pela Eventim, que foi o caso desse ano, já é outra empresa, está sendo vendido pela Eleven Tickets. Então, muita coisa vai mudar. E vamos ver. Tomara que o evento dê tudo certo. Torço para que dê tudo certo, que as pessoas tenham uma boa experiência. Então, garanto o ingresso de vocês. Aí, só jogar Eleven Tickets Fórmula E. A busca no site do Entre Fórmulas tem o link para poder comprar ingresso. Mas, enfim, a gente já está estendendo muito isso aqui. Quero dizer muito obrigada para todo mundo que acompanha o trabalho do Entre Fórmulas, está acompanhando tudo. Acompanha as redes sociais, que eu sempre solto coisa nas redes sociais. Tem vídeo no canal aqui do Entre Fórmulas. Se você chegou agora, é novo, tá conhecendo Entre Fórmulas, tem um monte de entrevista com o piloto aqui no canal do Entre Fórmulas aqui no YouTube. Tem um episódio inteiro de podcast Entre Fórmulas Sucesso 7 Câmara. Mas é isso. Quero agradecer a Vicky por estar aqui de novo, pela 1000ª vez, e não só por participar, mas pela parceria que a gente tem aqui no Ao Vivo, fora também, de ser aquela profissional que tá ali. Se você vê que a Vicky é o tipo de pessoa que ela vê se a pessoa fez trabalho sério. Quem faz trabalho sério, você tá ali junto. Não é aquela pessoa tipo, vou virar as costas e cada um por si. Não existe isso. Mas quero agradecer muito, 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 muito mesmo, Vicky, pela parceria, por topar, por estar sempre presente, por trocar figurinha e pelo trabalho incrível que você faz aí com o Vai Que Eu Tô Te Vendo. Que quem não conhece, gente, vai lá.
Que até campeonato de bolinha de carrinho eles têm lá. Até as Alemã Series. Eu me afundei agora nesta categoria. Hoje eu vou madrugar assistindo as Alemã Series. Você se enfia nos buracos, né, minha filha? Vou te falar. Agora, não, eu amo os buracos do automobilismo. Mas enfim, muito obrigada pelo convite. Conte comigo sempre. Gosto muito da nossa parceria. Como você falou, quando o projeto é sério, a gente gosta de estar junto. Acompanhem o Vai Que Tô Te Vendo. As redes sociais estão meio abandonadas do site, mas o feed está bem atualizado, com todas as categorias. Como diz a Sônia, daqui a pouco até carrinho de rolimã vai ter ali. Mas espero que vocês gostem. E é isso, muito obrigada e até a próxima. E é isso, gente. Muito obrigado. Lembrei como é que faz live finalmente, fazendo tempo que não tinha live, né? Vou tentar fazer com mais frequência. Mas é isso. Muito obrigada, a gente se vê numa próxima live, ou no próximo episódio, ou no próximo post aí do site. Então é isso, galera. Tchau, tchau.